E aí, caro concurseiro, você que está se preparando aí para fazer a prova do Conselho Federal de Biologia. Nesse momento, eu que vos falo, professor Ronilson Mendes, trago mais aqui uma dica super especial para você nesse concurso. Vou falar agora sobre uma coisa que mexe muito com o concurseiro. É saber os quórums, entendeu? Que tem no regimento. Então, o regimento tem vários tipos de quórums. Para que serve cada um? Como é que eu faço para memorizar? Então eu fiz uma pesquisa no regimento. São 15 vezes que aparece a palavra quórum nesse regimento, tá bom? Então agora eu fiz uma consolidação, pessoal, coisa que só o professor Ronilson faz para você, tá bom? Então primeiramente eu vou falar para você aqui o seguinte, que nós temos o quórum em qualquer número, ou quórum qualquer. Serve para quê? Serve para sessões solenes. Então nós temos no plenário do Conselho Federal de Biologia, nós temos sessões solenes, temos sessões ordinárias e extraordinárias. As sessões solenes, como por exemplo para empossar conselheiro, ou para homenagear um conselheiro, ou fazer uma homenagem, né, póstuma, ou para entregar algum tipo de honra ao mérito a um conselheiro. Então esse tipo de reunião é solene. E para que essa reunião aconteça, pois ela não é deliberativa, tá bom? Precisa o quê? Tão somente qualquer número de conselheiro presente. Tranquilo? Então agora vamos para um quórum importantíssimo. É o quórum que nós chamamos de maioria simples. Então eu preciso da maioria simples para quê, pessoal? Para quê no conselho? Então a maioria simples, pessoal, por exemplo, a maioria absoluta dos conselheiros, nós sabemos que ao todo são 10 conselheiros. Então a maioria absoluta é 6. E a maioria simples, nesse caso aí, é o que? É a maioria dos 6. A maioria dos 6 é 4. Sacou? Então, olha só, primeiramente, a maioria absoluta de 10 conselheiros é 6. E a maioria simples é estando presente a maioria absoluta. Então a palavra maioria simples, pessoal, é estando presente a maioria absoluta. Podemos dizer, como o próprio conselho, como o próprio regimento faz menção em algum ponto aqui, ele chama de maioria absoluta dos presentes, que é um erro, né? Até porque ele deveria falar maioria simples, porque a maioria simples é estando presente a maioria absoluta, ok? Também conhecido com o nome de maioria relativa. Então, para que eu preciso de maioria simples? Então, eu até fiz aqui um mapa, né? Um esquema aqui, uma tabela para você, tá? Eu vou colocar isso aqui na descrição do nosso vídeo. Então, eu preciso da maioria simples para aprovar. Eu preciso da maioria simples para quê? Para a eleição das chapas que concorrem a conselheiros no nosso Conselho Federal de Biologia. Então os conselheiros, eles são eleitos pelo colégio eleitoral. Já vimos isso aí na aula sobre eleições. Então eu preciso, essa eleição acontece como nisso? Pela maioria simples, tá? Estando presente a maioria absoluta, por óbvio. Eu preciso da maioria simples para mudança de ordem na pauta de uma reunião. Eu preciso da maioria simples para mudança de ordem na pauta de uma reunião. Eu preciso da maioria simples para o quê? Para a definição do trâmite das matérias. Como assim, Ronilson? Pessoal, eu já falei isso aí em aulas anteriores. Que o trâmite de uma matéria pode ser o quê? Normal, urgente ou urgentíssimo. Então, se por exemplo, eu quero mudar o trâmite, entendeu? Eu quero mudar, eu quero definir o trâmite, se é normal, urgente ou urgentíssimo, eu preciso da maioria o quê? Maioria simples. Definição de trâmite das matérias. Outra coisa também, nós sabemos que os nossos conselheiros, tanto federal quanto regionais, eles estão sujeitos a 3 tipos de penalidades. Eu vou logo resumir para você aqui. É advertência, cassação, advertência, suspensão e cassação. Para que seja aprovado uma advertência, uma suspensão ou uma cassação, eu preciso de, respectivamente, os quóruns. Advertência, maioria simples. Muito embora ele fale lá que é a maioria absoluta dos presentes, que na realidade é a maioria simples.
Para eu suspender um conselheiro, eu preciso da maioria absoluta dos conselheiros. E para eu cassar o mandato de um conselheiro, eu preciso de quê? De 2/3 dos membros. Então tá aí, resumindo aí os casos aí de quórum para você aplicar penalidade aos conselheiros. Beleza, galera? Então se liga aí. Fechando aqui. Então eu fiz o quê? Estou trabalhando aqui com maioria simples. Então a maioria simples para que, Ronilson? Já falei, para eleição das chapas, para definir o que? A ordem da pauta nas reuniões, para mudança de ordem nas pautas, para definição de trâmite, para aplicar penalidade de advertência e para que mais, Ronilson? Para as regras nas deliberações dos colegiados. Ou seja, como assim, Ronilson? Em regra, as deliberações no colegiado, no plenário, em regra, as deliberações vão acontecer pela maioria simples. Claro que estando presente a maioria absoluta. Então, grave bem isso aí. Eu preciso de maioria simples para que, Ronilson? Para a eleição dos conselheiros, tá? Para a eleição dos conselheiros. Para definição do trâmite das matérias. Mudança de ordem, aplicar penalidade de advertência e por último, para que, Ronilson? Para, em regra, entendeu? Nas deliberações do plenário, eu preciso de maioria simples, beleza? Então tá, agora vamos para cá. Eu preciso de 5 membros, então eu preciso de um quórum de 5 conselheiros. Para que, Ronilson? Eu preciso disso aí, pessoal, em 2 casos, para solicitar reunião extraordinária do plenário. Então, o plenário, pessoal, as reuniões extraordinárias são convocadas pelo presidente ou por solicitação de 5 conselheiros. Então, 5 conselheiros têm a competência de convocar a reunião extraordinária do plenário. Então, são 2 casos. Quais são os reuniões? Convocar as reuniões extraordinárias, eu preciso da maioria simples. E convocar a reunião extraordinária, eu preciso de 5 conselheiros. Como também um outro caso, Ronilson, qual é o outro caso? Fala logo, meu filho, não me deixa aflito. O outro caso, ou aflita, né? O outro caso que você precisa de 5 conselheiros. É para quê? Para decretar o sigilo de uma reunião. Então, olha só, pessoal, as reuniões, elas poderão ser o quê? Públicas. Elas poderão ser o quê? Reuniões públicas, reservadas ou sigilosas. Nós já sabemos disso aí na aula sobre reuniões. Beleza? Então, os processos que são sigilosos são geralmente processos disciplinares. Ou então, 5 conselheiros vão decretar o sigilo de uma determinada reunião a seu critério. Então, 5 conselheiros são suficientes para decretar o sigilo de uma reunião. Ok, galera? Então, daí. Então, já falei sobre qualquer quórum, maioria simples, 5 conselheiros. Agora, eu vou falar sobre maioria absoluta. Primeiramente, pessoal, a maioria absoluta eu preciso de quê? Eu preciso da maioria absoluta para inaugurar as sessões plenárias. Nós sabemos que as reuniões são divididas em sessões de 4 horas. Então, para que eu inaugure uma sessão no plenário, eu preciso de quê, pessoal? Da maioria absoluta. Eu preciso da maioria absoluta para incluir um assunto urgente numa pauta. Então, de repente surgiu a necessidade, a urgência de incluir um assunto. Então, eu preciso da maioria absoluta dos conselheiros para incluir na pauta um assunto urgente. E por último, eu já falei ainda agora, penalidade de suspensão. Penalidade de suspensão carece da maioria absoluta, tá? Então, 3 quórums, 3 vezes aparece a palavra maioria absoluta. Para que, Ronilson? No nosso regimento, para inaugurar as sessões, entendeu? Para incluir um assunto urgente na pauta, eu preciso da maioria absoluta, e para aplicar uma penalidade de quê? De suspensão em um conselheiro, tanto federal quanto regional. Aí, por último, os 4 casos onde eu preciso de 2/3 dos membros do plenário. O que é 2/3? Se são 10, pessoal, 2/3 é 6,67. Claro que não vai ser assim. Você arredonda, né, para maior. 7 conselheiros, pessoal, constitui 2/3 da maioria do plenário. O plenário são 10, hein? Então 2/3 é 7. Ronilson, eu preciso de 2/3 para quê? Primeiramente, olha só, as matérias que são discutidas em plenário, pessoal, elas precisam do voto do relator. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, discussão de proposta de resolução antes da leitura do parecer do relator.
Então, se eu quero discutir, analisar e aprovar uma proposta de resolução antes da leitura do voto do relator, eu careço de 2/3 dos membros do plenário para definir esse novo trâmite aí. Beleza? Um outro caso. O Conselho Federal de Biologia poderá ceder bens a conselhos regionais. E isso carece da aprovação de 2/3 de membros do plenário. Falei agora, a penalidade de cassação, que é a penalidade maior, mais grave que será aplicada a um conselheiro, carece de 2/3 de membros do plenário. E por último, pessoal, o último caso em que eu preciso de um quórum de 2/3 é se eu quiser alterar o regimento do Conselho Federal. Eu preciso de 2/3 de membros do plenário. Então, sacou aí? Eu fiz aqui, pessoal, eu tratei com você agora 15 casos, onde se enquadram aí nesses 5 tipos de quórum. Qualquer quórum, maioria simples, 5 conselheiros, maioria absoluta e 2/3. Então, se você quiser esse resumo aqui, ó, veja aí que eu vou colocar na descrição do teu vídeo para você, tá? Lembrando só que você que está precisando fazer exercício, você já pegou todas as minhas aulas que estão no YouTube. Aí você já leu a lei várias vezes. Então faça comigo um aulão de exercício, onde eu faço aí um resumo de alguns tópicos desse regimento e da lei 6684 e eu resolvo cerca de 100 questões. Vai ser amanhã, pessoal, amanhã dia 4 de agosto, aqui em Taguatinga Centro, tá? Um aulão de exercício de 14 até as 17h30. Vou resolver mais de 100 questões aí sobre o regimento e a lei. O valor, Rony, é R$30 se você pagar, quer dizer, eu não tenho mais nem a oportunidade de pagar antecipado, né? O pessoal que já fez antecipado já pagou, você pagando amanhã é 35 pau na lata, um investimento que você vai fazer, que vai garantir aí 10 questões aí, eu não sei se vai ser exatamente esse número de questões no teu regimento, você vai garantir amanhã comigo aí, fazendo o aulão com o professor Ronilson Mendes, tá? Outra coisa, não perca aí, domingo dia 5, maratona o dia inteiro de informática. Domingo dia 12 teremos aulão de manhã de ética e atualidades e à tarde de raciocínio lógico. E no dia 25 de agosto, grave isso aí no teu calendário, separe a grana agora mesmo, imperdível, um aulão de véspera com todas as matérias que será realizado no processo dos concursos em Águas Claras, por organização minha, do professor Ronilson Mendes, que vos fala. Ronilson, como é que eu faço, meu filho, para garantir a minha vaga nesses eventos aí, porque eu preciso dessas aulas? Você vai entrar em contato comigo agora, pelo WhatsApp, 991-990866. Muito obrigado, te vejo lá na nossa mega aula amanhã de legislação. Tchau!